Opa, cheguei para mais uma aula e para você que não me conhece, eu sou a professora Paula Pombo, sou professora de português e redação para concursos públicos e hoje eu vim fazer um negócio diferente. Eu vou corrigir duas provas de redação aplicadas recentemente, né? Uma aí do município de Itumbiara, Goiás, aplicada pela banca Instituto Verbena, ou a nossa conhecida UFG. E a segunda prova é a prova do município de Palmeiras, tá? Olha só, o município de Palmeiras, também aplicada recentemente, só que pela banca Itami. E a gente vai falar aí, então, do perfil dessas bancas, do tema que foi muito parecido em ambas as provas. E se você está a fim de assistir essa aula até o final, está curioso para saber como eu vou trabalhar estas duas provas, já deixa o like aí que ajuda bastante o meu trabalho. Sim, eu tenho que pedir, né? Porque isso faz com que as minhas aulas cheguem para mais pessoas. Agora vamos deixar de papo furado que quando a gente estuda para concurso, você aí, meu amigo concurseiro, concurseira, está sonhando, está estudando para alcançar a realização, né, da conquista do primeiro cargo público ou do segundo, enfim, né? Quando a gente estuda para concurso, a gente meio que não para, a gente fica ali na constância. Eu vou te falar uma coisa que é importante. Muitas pessoas costumam estudar por cargo, né? E aqui eu gosto de dizer que é importante você estudar a partir da banca, né? Leia o edital, leia todo o edital, não saia acreditando aí no que todo mundo, né? Às vezes a gente está no grupo de WhatsApp ali, as pessoas emitem muitas informações, e isso pode muitas vezes confundir a nossa cabeça ao invés de ajudar. Então, leia o edital para você filtrar essas informações. Tudo bem? Vamos lá? Bora falar de redação? Bora falar de redação. E já digo aqui que a redação, muitas vezes, ela é superestimada. A gente pode fazer uma boa redação sem ser o expert, por exemplo, mas é preciso estudar, para isso é preciso praticar. Aqui, eu vou começar delimitando o seguinte. A banca Instituto Verbena, tá? Olha a nossa banca aqui, Instituto Verbena ou UFG, ela costuma, e aí eu vou fazer depois um adendo, tá? Ela costuma cobrar em concursos municipais, principalmente para o cargo de professor, a prova a partir de gêneros textuais. A gente tem visto também outros concursos, concursos aí de câmaras, de tribunais, ela cobrando esse estilo de prova discursiva, que é o seguinte: ela te dá duas ou mais propostas, né, a partir de gêneros textuais. Então, não é aquela redação tradicional, tá? Parte, sim, da tipologia dissertativa argumentativa, mas não é a redação tradicional. Então, ela pode te dar ali uma carta de leitor, um artigo de opinião, um editorial, um manifesto, uma carta aberta, são inúmeras as possibilidades. Então, por isso é importante ler o edital. Quando a banca diz assim, ó, você deverá escolher uma das propostas, né, para elaborar o seu texto, então ela já está dizendo que sim, ela vai trazer A e B, e muito provavelmente talvez C, já fez isso em outras provas, a partir de gêneros. Normalmente é carta de leitor e artigo de opinião, né? O artigo de opinião como proposta A e a carta de leitor como proposta B. Mas pode vir um editorial junto? Pode vir o editorial. Então é importante que você estude o edital e depois procure aí um especialista para ajudar, né? É importante. E essa daqui é a prova de Itumbiara, cargo de professor nível superior, tá? Nós temos aqui, ó, o tema. Então, os efeitos das inovações tecnológicas, né, na educação brasileira, os efeitos das inovações tecnológicas na educação brasileira. Praticamente a banca está dizendo assim, olha, eu quero que você fale dos efeitos da tecnologia na educação. É isso que ela quer, tá? E essa banca, ela tem uma peculiaridade, porque ela te dá aí uma coletânea, e essa coletânea deve ser usada no seu texto, na sua redação. De que forma, Paula? De forma parafraseada. Você deve citar
Preciso citar todos os textos da coletânea? É claro que não. Lembre-se que na sua redação, nós temos assim, ó, presta atenção. A redação ela é composta por introdução, né? Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a nossa conclusão. Onde é que a gente costuma fundamentar a discussão que a gente está promovendo? Nos parágrafos de desenvolvimento. Então, aqui, ó, eu usaria um texto da coletânea e aqui outro texto da coletânea. Então, se a coletânea te dá 3, 4, 5 textos, basta que você escolha 2 deles para usar como repertório, tudo bem? E aí, eu já te dou uma dica. Antes de começar a sua prova, faz a leitura da coletânea e já seleciona o que você pretende discutir no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2 a partir da própria coletânea. Olha só, texto 1 aqui, ó. As novas tecnologias são uma grande aliada da educação. Elas têm o poder de dinamizar o processo de ensino-aprendizagem. Então, esse é um efeito da tecnologia no processo de educacional, né? Perdão. Então, veja, aqui já é um efeito. E o que é dinamizar? É estimular, impulsionar, né? Incentivar o processo de ensino, ele fica mais atrativo quando você utiliza a tecnologia, se for colocada em prática de forma responsável e criativa, porque às vezes a crítica aqui está falando o seguinte, muitas vezes os alunos, por exemplo, quando precisam usar o celular como ferramenta ou a internet como ferramenta de estudo, eles desviam o objetivo e acabam pesquisando outras coisas, né? Então, é isso que o texto está querendo dizer. Só funciona como estímulo, como impulsionamento, se for usado de forma responsável e criativa. A tecnologia promove diversos benefícios para os alunos e até mesmo para os professores. Com a popularização da tecnologia, é comum que as novas gerações tenham esses equipamentos inseridos em seu dia a dia. A escola não deve estar de fora dessas influências. Vale deixar claro que a tecnologia não substitui o papel dos professores na educação, sendo fundamental que os educadores saibam conduzir a utilização dessas novas mídias e softwares. Então, olha só, aqui a gente poderia dizer que um dos efeitos da tecnologia na educação é a dinamização. E, Paula, como é que eu cito isso? Você cita a partir da fonte, tá? Olha só, quem é a nossa fonte aqui, ó? Educa Mais Brasil. De acordo com o site Educa Mais Brasil, a tecnologia pode promover estímulo no processo de ensino-aprendizagem. Olha que lindo isso aí. Então, eu posso dizer que, né, um dos efeitos, aí eu venho aqui, ó, D1, vamos lá. D1, eu poderia trabalhar aqui, ó. Aliás, eu nem vou delimitar, vou colocar primeiro as possibilidades que a gente poderia ter para trabalhar nos desenvolvimentos. Então, dinamização do ensino, tá? Esse é um ponto. No texto 2, nós temos aqui, não esqueça que você tem que citar a fonte, seja sempre explícito, tá? No seu texto, para que você consiga uma melhor pontuação. Ai, Paula, eu já fiz essa prova aí e eu não fiz nada disso. Não se preocupe, você terá novas oportunidades, tudo bem? Quando for lidar com essa banca, lide desta maneira. Então, no texto 2, nós temos assim, ó, barreiras à parte, o uso da tecnologia na educação deve ser visto como uma evolução natural dos métodos de ensino. Então, olha, um outro efeito é o quê? A evolução natural dos métodos de ensino. Olha que perfeito isso aqui. Evolução natural dos métodos de ensino. Logo, benéfico para os alunos, professores e instituições. Em vez de manterem uma infraestrutura gigantesca com bibliotecas extensas e livros desatualizados, as escolas e universidades podem criar repositórios de conhecimento online. Então, elas podem criar bibliotecas online. Então, eu posso dizer que a biblioteca online é uma
Um efeito das inovações tecnológicas? É claro que sim. Então, bibliotecas online, perfeito? Bacana? Segundo ponto que eu poderia discutir, tá? E tudo isso a partir aqui, ó, do texto que a banca me dá, né? Texto que a banca me dá. O ambiente escolar pode ultrapassar os muros e ir até a casa do aluno, até a praia ou campo, ampliando as oportunidades de estudo para milhares de pessoas. Então, eu posso dizer que há uma flexibilização do estudo, do acesso ao estudo? Claro que sim, né? Então, vamos colocar aqui. Posso colocar a partir de um texto, eu posso tirar mais tópicos e depois decidir, tá? Vou botar assim, fácil acesso ao estudo, né? Conhecimento. E se eu quisesse citar esse texto aqui, Paula, como que eu faria? Olha só quem foi que publicou, né? UNABR. Então, de acordo com o site ou com o sítio eletrônico, para você falar bonito na sua prova, tá? Com o sítio eletrônico UNA, preciso colocar o nome do site entre aspas? Não, tá? Preciso colocar uma sigla entre aspas, se eu for citar uma sigla? Também não, tá? Não precisa. Isso aí a gente evita erros, né? A gente precisa evitar erros. E aqui o texto diz muito mais. Quem quiser essa prova aqui, basta me chamar lá no meu Instagram, prof.paulapombo, beleza? Se você ainda não acompanha o meu trabalho por lá, por favor, faça essa gentileza, né? Ajude esta professora. E isso é muito bacana. Então, nós temos aqui, ó, texto 3. Nós vamos para mais um texto aqui, ó. Na época dos algoritmos, a escola só faz sentido com vínculo e paixão, diz Muniz Sodré. Estamos numa crise de produção de ideias, resume Muniz Sodré, que fala também da falta de empatia e solidariedade, além das definições do que é educação. Um dos medos de várias categorias é um dia ser substituído por um robô. Acha possível o professor ser substituído por algum tipo de máquina de ensinar? Dentro de 10 a 20 anos, cerca de 90% das ocupações que temos hoje vão ser substituídas por robôs ou máquinas. Já está ocorrendo com força na medicina, na engenharia, na construção mecânica. Certamente a instrução em determinados assuntos e disciplinas pode ser satisfatoriamente substituída por máquinas. Você pode aprender cálculos de prédios por máquinas, até mesmo aprender a fazer operações cirúrgicas online, aprendendo a controlar os próprios robôs. Mas a isso eu dou o nome de instrução. Educação não é simplesmente passar informação. O mais pobre dos computadores faz isso melhor que o melhor dos professores. E é realmente isso, né? O professor, na realidade, ele é um mediador entre o aluno e o conhecimento. O professor, ele tem, digamos assim, a vantagem, né, de poder fazer essa mediação. Mas, como diz o texto, é verdade, um robô talvez pode passar uma instrução melhor, só que o professor ele faz além do que isso, né? A gente só fazendo um adendo aqui, tá, gente? Defendendo o meu trabalho aqui, que é o seguinte: acredito sim, né, que a educação é transformadora e acredito sim que o professor ele é ferramenta importantíssima, né? Ele é importantíssimo para que, né, você muitas vezes alcance o seu objetivo. Neste caso, acredito aqui que é ser um servidor público, uma servidora pública e desde já, ó, energia positiva, você vai passar, acredite que você vai passar, tá? Ó, a máquina não faz isso aqui não, meu amigo. Eu estou brincando, tá? Então, o que fica, então, para a educação? Deixa essa pergunta. Está reservada à educação um outro lugar, porque ela é um outro tipo de processo. É a formação cívica, ao mesmo tempo psicológica e ética. Isso não pode ser substituído. A educação é um nome da transformação de um processo radical de iniciação. As sociedades ocidentais não iniciam
A iniciação só há em sociedades tradicionais e tribais. A iniciação é como uma conversão ou um batismo, a entrada numa câmara portal e o renascimento do indivíduo para a vida social e coletiva. A iniciação é pessoal, ela precisa de gente, é libidinal. Não consigo conceber uma educação que não tenha uma reinterpretação do laço libidinal entre pais e filhos, filhos e pais. Há uma passagem de saber familiar inicial que é importante, mas não é nunca o conteúdo mais importante, sim o laço, né? Que é ao mesmo tempo amoroso, em parte odiento, esse laço visceral, que é uma vinculação retomado pela escola. Então, aqui, o que a gente poderia dizer? A gente poderia dizer que um dos efeitos, aqui tem muita crítica, né? Que um dos efeitos dessa tecnologia na educação é a falta de empatia, né? Ou as críticas ao processo educacional. Tá? A gente poderia colocar aqui. Então, veja, aqui, falta de empatia. Poderia colocar algo que os meus alunos questionam demais, né? Eles questionam, né? Por que eu tenho que estudar? Para que serve a educação se ele só está esperando o momento aí de ficar famoso em uma rede social, né? E a gente tem que explicar esse porquê, né? O questionamento da importância, né? Acho que é isso, tá? Importância da... Eita. Questionar. Falta de empatia e questionamento da importância da educação formal, né? Educação formal. É o ir para a escola. Por que eu tenho que ir para a escola? Então, veja, eu li a coletânea, aqui nós temos 3 textos, bacaninha, fácil de entender, tranquilo, e cada texto eu vou simplesmente selecionando aquilo que eu poderia discutir. Depois que eu fiz isso, eu ensino os meus alunos, né, do curso em relação a essa seleção de tópicos, né, de discussão da sua redação. Então, veja, aqui eu tenho, ó, dinamização do ensino, bibliotecas online, fácil acesso ao estudo ao conhecimento, falta de empatia e questionamento da importância da educação formal. O que eu poderia discutir? Eu poderia discutir aqui, ó, a dinamização do ensino no D1, desenvolvimento 1, e bibliotecas online no D2, né? Então, aqui no D1 é texto 1 e aqui no D2 é texto 2. E aí eu utilizaria a própria coletânea como repertório. Nesse tipo de prova, a gente tem uma vantagem que eu não preciso ficar me lembrando de frase de filósofo, de legislação, eu não preciso me lembrar de nenhum repertório que eu passei tempos para decorar, porque a banca ela já traz isso para você. E esse é um dos critérios de avaliação da sua nota de redação, tá? Ela tem lá adequação à leitura da coletânea, certo? E não é à toa, é para você usar essa coletânea em seu texto, tudo bem? E como é que eu uso? Tá? Citando sempre a fonte. Ó a fonte aqui, os sites aqui, né? Educa Mais Brasil, texto 1. E aqui a gente tem UNA, né? No sítio eletrônico UNA, tá? Então, a gente pode citar isso facilmente. O terceiro é revista Educação, tá? Ok, revista Educação. Então, todos têm fonte. Você não pode simplesmente mencionar a informação no seu texto e esperar que a banca adivinhe, porque isso vai fazer com que você perca pontos. Já defini o que eu quero discutir? Beleza, agora eu vou definir aqui o que eu vou querer qual proposta eu vou querer elaborar. Então, aqui eu tenho proposta A, um artigo de opinião, e aqui eu tenho proposta B, carta de leitor, ok? Lembrando que essa é a primeira prova que nós estamos analisando, que nós estamos discutindo,
Itumbiara, né, a prova de Itumbiara, realizada pelo Instituto Verbena. Nós ainda vamos analisar aqui a prova de Palmeiras, tá? Realizada aí pela banca Itame. São dois perfis bem diferentes, tudo bem? Então, vamos supor que eu quisesse falar e elaborar, perdão, o artigo de opinião, tá? Vamos imaginar que eu quisesse aí elaborar o artigo de opinião. O artigo de opinião, para que você, né? Vamos supor, Paulo, eu estou em dúvida, eu não sei como desenvolver um artigo de opinião. Vamos lá. Pensa na redação tradicional, vou facilitar a sua vida aqui. Redação tradicional tem, vamos lá, tem introdução, né? Vamos lá. Tem introdução, desenvolvimento, dois parágrafos e conclusão, certo? Introdução, desenvolvimento e conclusão. O artigo de opinião vai ter essas mesmas etapas. E o que é que vai mudar? Primeiro, você vai colocar um título, tá? Então, vamos organizar aqui como ficaria isso de forma mais organizada aqui para vocês, tá? Vamos lá. Então, aqui, ó. Primeiro eu colocaria o título. O título não é o tema, ok? O título está relacionado ao que você discute. Não pense em um título muito mirabolante, não, tá? Coloca um título que esteja relacionado com o tema e com aquilo que você discutiu. Deixa para colocar por último, né? É importante colocar por último. Você pode colocar de lápis ali a palavra título para você não esquecer, fazer a sua redação e depois colocá-lo, tá? Ao final da sua redação, colocá-lo. Então, você coloca um título. Esse título ele pode estar centralizado ou junto da margem. Depois, você vem com a introdução. Depois, você vem com o desenvolvimento 1. Aqui fica ruim, né? Vamos lá. Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão. O que eu sugiro para você? Ao longo do seu texto, você fazer um chamamento ao leitor. Então, por exemplo, eu poderia começar ali pela introdução, né? Se aqui o tema é os efeitos das novas tecnologias na educação, o que eu poderia dizer? Eu poderia dizer da seguinte maneira, olha, de acordo com a Constituição Federal de 1988, todos têm direito à educação. E este é um dever do Estado, da família e da sociedade. No entanto, quando se observam os efeitos das novas tecnologias na educação brasileira, ainda é preciso discutir sobre essa temática. Assim, caro leitor, cabe discutir sobre a dinamização do ensino nas escolas públicas, bem como, deixa eu ver, as bibliotecas online. Ponto. Então, veja o seguinte, lá na minha introdução, quando eu montei a minha introdução, eu dei uma chamada no leitor. Ou eu poderia chamar ele ao longo do tempo, ao longo do texto, perdão. Então, lá pelo desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, por que você está falando isso, Paula? Porque isso atribui uma característica a mais, ok? A mais ao seu gênero textual escolhido. A conclusão, no artigo de opinião, você pode ou não sugerir uma ação, dependendo do que a proposta pede aqui. Então, veja, aqui ele diz, imagine que você, como professor de uma instituição de ensino, decidiu escrever um artigo de opinião a ser publicado em um jornal de circulação na escola. Em seu artigo, posicione-se e fundamente a defesa de seu ponto de vista com argumentos que discutam o tema, tá? Aqui ele não pede sugestão de ação, né? Proposta de intervenção. Mas é errado eu colocar? Não é errado. E se eu não quiser colocar, quiser só fazer uma reflexão geral e finalizar meu texto, eu posso? Também pode. Tudo bem? Porque essa é uma característica do artigo de opinião.
Agora, na carta de leitor, como é que a gente organizaria? Muito cuidado, porque a banca, ela direciona você a um determinado texto presente na coletânea. Aqui é o texto 3, né? E ela diz assim, ó, imagine que você, leitor, se deparou com a entrevista de Muniz na revista Educação e decide enviar uma carta de leitor ao editor do blog, comentando a respeito do tema. Em seu texto, leve em consideração a discussão trazida pelos textos motivadores, ou seja, pelo resto dos textos da coletânea, e o posicionamento do entrevistado em relação ao assunto. Então, você tem que considerar o que ela diz e pegar um outro texto para complementar ou contrapor a ideia dela. Tudo bem? Então, como é que ficaria isso de forma estrutural? Carta de leitor tem os elementos da carta, local e data. Vocativo. Vocativo vai para o editor do blog. Então, ficaria caro editor do blog. Ou caro editor da revista Educação, tá? Aí eu teria introdução, desenvolvimento 1. Deixa eu subir aqui. Desenvolvimento 2 e conclusão, tá? Então, local e data importantíssimo, vocativo importantíssimo, característica do gênero, tá? No desenvolvimento 1, eu poderia pegar algo que ela diz, né? O que será que ela diz? Vamos voltar aqui no texto, né? Ela fala, ela na entrevista dela, ela diz assim, estamos numa crise de produção de ideias, que fala também da falta de empatia e solidariedade. Então, ela vai responder o seguinte, que nesse tempo tecnológico, falta empatia para as pessoas, né? É preciso entender o lugar da educação na sociedade, que não é porque a tecnologia está no nosso cotidiano que a educação formal perdeu o seu valor. Então, ela diz o seguinte, ó, está reservada à educação um outro lugar, porque ela é outro tipo de processo, ela é formação cívica, ela é formação cidadã, né? Então, a gente poderia pegar essa parte aqui, poderia dizer, olha, de acordo com a entrevistada aliás, Muniz Sodré, né? Desculpa. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui. Com a entrevista de Muniz Sodré, isso mesmo. Então, de acordo com o Muniz Sodré, o espaço reservado à educação formal é a formação cidadã, a formação cívica. Então, a educação formal continua tendo importância, valor ímpar na nossa sociedade. Então, poderia pegar isso e discutir, utilizar como repertório. E poderia falar da dinamização do ensino, das bibliotecas online, num outro desenvolvimento. Lembrando que, né, em cada desenvolvimento, a gente discute um assunto diferente. E na conclusão aqui, a gente pode ou não trazer uma proposta de intervenção, uma solução para o problema, uma possível solução, ou só fazer aquela constatação, aquela reafirmação. Tudo bem? Bacana até aí? Legal, está entendendo essa aula? Está gostando dessa aula? Então já deixa o like, já se inscreve no canal, já compartilha essa aula. Me diz aqui se você fez essa prova, o que achou dessa prova, se a sua redação estava indo nesta direção, tá bom? Eu espero muito que sim. Agora a gente vai falar aqui da prova de Palmeiras, da prova de redação de Palmeiras. E se você já leu o edital desta banca da ITAME, vai perceber que os critérios de correção, formato da redação, são muito parecidos, similares, semelhantes com o Enem. Isso mesmo, a gente vai voltar aí para a nossa época de ensino médio, para aquela redação de ensino médio, porque é exatamente isso que a gente encontra no edital e nas provas, né, no formato das provas da banca ITAME. Essa aqui é a prova de Palmeiras, então nós temos aqui algumas instruções e ela também traz textos motivadores.
Só que diferente do Instituto Verbena, vamos lá, isso aqui é importantíssimo. Os textos motivadores são apenas para motivar. Significa que você não pode usá-los como repertório, assim como a UFG permite nas provas dela. Então, são apenas para motivar. Nem pensar em parafrasear, nem pensar em usar nenhum dado desses textos que a banca te traz. Tudo bem? Nem pensar. Eu sei que dá vontade. Então, aqui nós temos, vamos logo descobrir o tema dessa prova, que está bem ao final, tá? Aqui, ó, o tema: os desafios. Opa! Os desafios do professor do ensino fundamental da rede pública brasileira para selecionar e aplicar metodologias significativas com recursos digitais diversificados. Então, é a dificuldade do professor do fundamental em escolher e utilizar ferramentas digitais em sala de aula. É isso que ele quer dizer. Isso aqui é uma dica que eu deixo para vocês, uma orientação, né? Que é simplifique o tema, né? Coloque o tema nas suas palavras para que você consiga compreendê-lo em sua totalidade. A banca faz isso aqui para complicar a vida do concurseiro, como se a vida do concurseiro fosse fácil, né? Já não fosse difícil o suficiente. Para quem está tentando vencer aí na vida através dos estudos, sabe que aqui, ó, é sangue, suor e lágrimas. Muitas lágrimas, mas nós vamos vencer e um dia essas lágrimas serão de alegria. Vamos lá. Então, olha só. Quem fez essa prova, já escreve aqui para mim, tá? Escreve quem fez. Eu fiz, Paula, o que você achou dessa prova, tá? Vamos lá. Escreve aqui para mim que eu preciso saber. Eu adoro saber. Sou fofoqueira demais, gente. Ó, a educação segue sendo um dos pilares das sociedades contemporâneas, mas vou aumentar aqui essa tela, né? Fica melhor para nós. Ó, ficou bom demais aqui, bom demais. Mas está desafiada a dar novo sentido às práticas num contexto imersos em tecnomediações. O povo adora usar palavras difíceis, né? Mais do que transmitir o legado de uma geração a outra, a necessidade de um exercício crítico reflexivo que requer aprofundar no campo da educação e ampliar os olhares sobre as interfaces com os outros campos sociais. Nesta tarefa, duas facetas ganharam protagonismo: a tecnocomunicação e as novas exigências do mundo do trabalho. Desde essa perspectiva, o tema recursos educacionais digitais é instigante, seja o fazer docente, a recepção e desenvolvimento de objetos educacionais ou a pesquisa em educação. Com a pandemia da Covid de 2019, os REDs ganharam, agora não é mais TICs, né? Eu já estou descobrindo aqui que são REDs. Ah, nós estamos bem arrumados, hein? Ah, nós estamos, pelo amor de Deus. Ganharam protagonismo e centralidade na mediação dos processos pedagógicos. Em poucas semanas, todas as aulas presenciais migraram para as aulas em meios digitais, com o uso de recursos educacionais digitais, tecnologias de informação e comunicação e outros meios convencionais. Aquela disrupção momentânea ainda exige muita pesquisa empírica e produção de conhecimento para compreender avanços, as resistências e as negociações. Muitas práticas com uso de recursos digitais ainda reverberam em temas como legislação educacional, planejamento educacional, formação continuada de docentes, fluência tecnológica, formação em cultura digital e centralidade da tecnologia e da comunicação na educação contemporânea. E aí a conversa segue, né? No segundo texto, nós temos aqui uma charge. Agora vão a www.pensamentocrítico.com e clique em respostas, que é uma crítica daquelas, porque a gente percebe que no contexto educacional os alunos estão menos inclinados a fazerem reflexões, a pensarem, a refletirem,
e muitas vezes a gente contribui para isso enquanto professor, né? É muito ruim falar isto, mas é verdade, né? A sobrecarga de trabalho, a correria do dia a dia, né? E a gente não consegue muitas vezes realizar o trabalho que nós gostaríamos, mas um dia tenho fé que vamos conseguir. A gente tenta todo dia um pouquinho, né? E aqui é o que está acontecendo atualmente. Eles pesquisam, recorrem à internet para responderem perguntas que exigem reflexão. E aqui no texto 3, nós temos assim, ó, como desenvolver as metodologias ativas com o uso de tecnologias digitais. A utilização de ferramentas tecnológicas é atualmente essencial para garantir o ensino de qualidade mais acessível que atenda às demandas do mercado. Desse mesmo sentido, a aplicação das metodologias ativas na educação é um tema cada vez mais recorrente, buscando a transformação do ensino tradicional em um processo mais focado no protagonismo do estudante para a construção do próprio conhecimento, aproximando os alunos de suas atividades profissionais e dos desafios que terá que lidar no seu dia a dia, né? O professor adquire o papel de mediador e os estudantes passam a ter uma participação mais ativa, autônoma, né? Dessa forma, as metodologias ativas constituem uma proposta de trabalho pedagógico capaz de modificar positivamente as aulas, colocando o aluno no centro do processo de ensino-aprendizagem e proporcionando a experimentação dos conteúdos de maneira prática, tá? Então, aqui é o seguinte, nesse tipo de prova, como a gente não pode utilizar os textos motivadores como repertório sociocultural, você mesmo, a partir da leitura, vai traçando o que você poderia discutir, né, lá no seu D1 e no seu D2. E o que foi que eu pensei aqui, né? Então, ele está falando aqui, vamos lembrar, dos desafios. Então, quais são possíveis desafios desse professor em selecionar e aplicar metodologias ativas? Falta de formação docente. Eu vou botar aqui de qualidade, né? Porque essas formações eu vou te de qualidade, eu vou te contar. Falta de recursos tecnológicos nas escolas públicas, né? Eu também selecionei aqui a ausência, se a gente está falando de ensino fundamental, a ausência de maturidade do alunado. Isso é um ponto. E também pensei aqui em uma ausência, isso atrapalha também, né? De uma internet de qualidade. Então, veja que eu tenho 4 possibilidades que eu poderia discutir como desafios que o professor do fundamental ele tem de selecionar e aplicar metodologias ativas em sala de aula. Veja o seguinte, o que eu estou querendo dizer para você? Que a forma mais eficaz de produzir um bom texto é fazer esse crivo antes de começar a redação. É definir aquilo que eu vou discutir no meu desenvolvimento 1 e no meu desenvolvimento 2, entendendo o tema na sua totalidade. Porque às vezes as pessoas discorrem sobre o tema de forma parcial, tangente, né? Não entendeu verdadeiramente o tema. Então, aqui eu tenho que trazer que é o professor de ensino fundamental que tem esses desafios, tá? Beleza? Tudo bem? Até aí, tudo tranquilo? Bacana? Isso aqui é sempre bom, né? A gente está discutindo prova, está discutindo aula, então se você quer mais desse conteúdo, diz aqui nos comentários, Paulo, eu quero. E fala que conteúdo que você quer. Eu quero mais comentários sobre provas, eu quero mais correção de questões. O que é que você quer? Que aí eu vou te ajudar. Porque esse ano, meus amigos, é de concurseiro a concursado. Então, eu fico por aqui e até a próxima oportunidade.